Quero saudar a todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. E quero falar para você de um Deus que muda a vida, de um Deus que muda a história, de um Deus que a Bíblia nos relata que ainda que uma mãe, se porventura ela vir a esquecer do filho que amamenta, a Bíblia nos relata que o Deus a qual eu e você servimos, Ele jamais nos abandonará. Certa vez Jesus disse que aquele que for até a sua presença, de maneira nenhuma Ele o lança fora. E eu quero falar para você deste Deus, o Deus que muda a vida, o Deus que muda histórias, o Deus que muda o caráter do homem, o Deus que muda os comportamentos de um homem, porque Ele mudou a minha vida, porque Ele mudou a minha história. E eu quero compartilhar com você que está me ouvindo o que Deus fez na minha vida, porque outrora eu me encontrava distante dos caminhos do Senhor, um homem envolvido com um crime, um homem envolvido com o tráfico de drogas, aonde os familiares pensaram em abandonar, aonde os amigos me abandonaram, mas existe um Deus que jamais me abandonou. Existe um Deus que continuou olhando para a minha vida, e no momento que eu precisei mais, Ele estendeu as suas mãos, segurou nas minhas mãos e me pôs de pé. E hoje eu estou aqui para te contar a história, para poder testemunhar para você o que este Deus fez na minha vida. Um ex-presidiário, um ex-traficante, mas hoje levantado por Deus, Deus tem colocado um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao seu nome. Uma pena mínima num presídio para cumprir de 5 anos, uma pena máxima de 15 anos. Mas dentro daquele presídio, aonde a sociedade já não mais acreditava em mim, aonde todos tinham me abandonado, Deus se importou com a minha vida e enviou homens àquele presídio para anunciar o evangelho da cruz, o evangelho que muda vidas, o evangelho que muda a história. E ali dentro daquele presídio, este evangelho me alcançou. E eu me lembro que eu estava numa tranca, em um castigo, aonde eu me encontrava só. Muitas vezes me alimentava uma vez por dia. Mas eu me lembro que uma madrugada eu me ajoelhei e comecei a lembrar dos momentos que eu tive de prazer quando criança na presença do Senhor, pois tinha sido criado num lar cristão. Minha avó me levava para a igreja todos os cultos, e um dia numa madrugada as lembranças vieram, e eu comecei a me lembrar. E eu coloquei os meus joelhos no chão e fiz a seguinte oração a Deus, e disse: Pai, eu faço um voto com o Senhor de me ajoelhar 3 vezes ao dia, 2 horas de joelhos. Mas eu te peço, Deus, me tira deste lugar antes do tempo que a justiça determinou. Me tira deste lugar antes do tempo que o homem determinou, porque a última palavra quem dá é o Senhor.
E passado alguns dias, eu fui tirado do local onde eu estava, do castigo, e fui liberado para ir para as ruas do presídio. E me colocaram na rua pior do presídio, a qual tinha o nome de Babilônia, porque ali ficavam os presos mais perigosos. Mas eu entrei naquela rua com um propósito. Eu entrei naquela rua com um propósito de clamar ao Senhor, crendo que Ele iria me tirar daquele local antes do tempo determinado pela justiça. E costumavamente orava 3 vezes ao dia, 2 horas de joelhos. E os presos mais experientes, há muito tempo dentro do presídio, chegavam para mim e diziam: irmão, começa a contar os anos, porque tu não vai sair agora. Tu vai enlouquecer, irmão. Mas eu, com muita fé no meu coração, eu fitava os meus olhos nos olhos de cada um deles e dizia que no outro dia eu iria embora, porque a Bíblia diz que se eu e você podemos crer, nós veremos a glória de Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de hoje e continuará de eternidade a eternidade. E continuava orando 3 vezes ao dia, 2 horas de joelhos. E eu lembro-me que com 2 meses eu orando naquele local, os mesmos que diziam que eu contasse os anos, eu escutava quando eles conversavam entre si. E um dizia para o outro: esse irmão aí vai embora. Ah, irmão, para ter fé, toda hora que eu chego aqui, esse irmão está orando. Sabe por quê, meu irmão? Porque a oração de um justo, ela surte muito em seus efeitos. E para que a sua fé venha a aumentar a cada dia mais, eu quero te dizer que Deus me tirou daquele presídio com 3 meses e 10 dias. Com 3 meses e 10 dias, Deus me tirou de dentro daquele presídio. A pena mínima era 5 anos, a máxima 15 anos. Mas o mesmo Deus que, quando Paulo e Silas estavam encarcerados, enquanto um orava, o outro louvava, Deus quebrou aqueles cadeados e eles foram libertos. O mesmo Deus me libertou daquele presídio para que o seu nome viesse a ser glorificado. Mas não pense que foi fácil estar de pé até hoje aqui. Houve angústias, houve muitas tribulações, muitas ameaças, e eu não sabia mais o que fazer. Era muita pressão em cima de mim, porque existia uma dívida de 15 mil reais, e eu não tinha como pagar essa dívida. Tentei de todas as formas buscar refúgio em igrejas e não encontrei. E eu temia muito por causa desta dívida. Não por mim, mas eu temia pelos meus familiares que nunca se envolveram com o crime. E houve um tempo que eu cedi e tentei voltar a fazer as coisas erradas para pagar a dívida de 15 mil reais. Passei 4 meses ainda, mas com a consciência pesada. Nunca consegui pagar a dívida. Todas as vezes a dívida aumentava para 20 mil e voltava para os 15 mil. E houve um dia que eu estava dentro de um quarto, abri o computador para ouvir um louvor,
Mas em vez de ouvir um louvor, eu ouvi uma mensagem que está em Miqueias 7:8, que diz: ó inimiga minha, não te alegres com a minha derrota, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu habito em trevas, o Senhor será a minha luz. E quando eu ouvi aquela mensagem entrou no meu coração, e eu declarei que iria abandonar tudo, que não teria mais medo das ameaças, porque se Deus tinha me chamado, Ele ia se responsabilizar por mim, pela minha família, e não deixaria que mal nenhum viesse nos acontecer. Mas só que já não tinha mais dinheiro. Passei quase um mês nas ruas de Fortaleza, com minha filha na época de quase 2 anos. Fui em 4 igrejas, e as 4 igrejas, nenhuma delas abriu as portas. Mas eu entendia muito bem o porquê eu estava passando por aquela situação. Com minha filha, com minha esposa, nas ruas de Fortaleza, sem ter para onde ir, não tinha cara de ir na casa de familiar meu nenhum, porque quando eu estava envolvido com um crime, com muito dinheiro, abandonei a família, não quis saber dos meus familiares e não teria mais coragem de voltar lá. E tive que sofrer quase um mês nas ruas de Fortaleza. Muitas vezes, minha esposa querendo desistir, porque já não suportava mais de tanta dor. Acostumada com luxo, com dinheiro fácil, e ter que passar necessidades, e ter que caminhar quase um mês pelas ruas da cidade. E houve um momento que eu pensei em abandonar tudo. Passava pelas ruas de Fortaleza, um sábado à noite, e olhei uma placa e eu vi uma placa que dizia Restaurando Vidas. E acontecia uma vigília, e eu pedi ao irmão para entrar nesta vigília, e o irmão não abriu o portão para mim entrar nesta vigília. Fiquei até 5 horas da manhã. Coloquei minha filha deitada em cima de mim, e ninguém abriu o portão para mim. Mas os meus olhos estavam fitados em Jesus. O meu coração estava voltado para Jesus, porque ainda que o homem viesse me abandonar, ainda que o homem viesse a me desprezar, eu tinha a certeza no meu coração que Ele estava comigo e que tudo que eu estava passando estava servindo para tratar o meu caráter, para que hoje eu pudesse estar aqui, depois de 6 anos, testemunhando para você o que Deus fez na minha vida. E saí muito decepcionado daquela vigília, mas não desisti de buscar no Senhor a minha libertação. E caminhamos por vários dias ainda, mas houve um momento que nós adentramos numa igreja, e quando nós descemos ali para nos reconciliarmos, um irmão veio atrás de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: irmão, eu tenho uma casa para você morar durante 6 meses, você não me pagará aluguel. E outros irmãos desciam e diziam: irmão, eu tenho uma cama. Outro dizia: eu tenho uma televisão, eu tenho uma geladeira. E eu quero dizer para você que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Deus providenciou lá, e Ele ainda mobiliou, porque tudo que Deus faz é com perfeição. Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando, mas hoje eu não penso mais assim. Eu entendo que Deus está apenas nos moldando,
Eu entendo que Deus está nos tratando para que quando nós venhamos receber aquilo que nós estamos pedindo a Ele, nós venhamos desfrutar na sua presença. E ali nós ficamos firmes e estamos até hoje. Mas foram dias difíceis. A pessoa que me cobrava os 15 mil reais continuou me ameaçando. A delegacia da cidade onde eu morava mandava intimações para mim, porque se morria muito lá na cidade, e o único que eles sabiam que estavam vivos era eu. E as ameaças eram que eu mandava droga e armamento para a cidade. Eu já com quase um ano na igreja. E os oficiais de lá vieram até Fortaleza atrás de mim. E eu procurei alguns advogados para irem lá comigo. Nenhum quis ir. Mas eu me ajoelhei ao advogado que advoga a minha e a sua causa. E este advogado, ele nunca perde. E eu fui lá na delegacia. E quando o delegado olha para mim, ele me pergunta: você que é o Tony, como eu era conhecido? E eu disse: sou, sim senhor. E ele me fez algumas perguntas, eu respondi. E quando nós íamos terminando a conversa, ele olhou para mim e disse: pode ir, porque aqui não consta mais nada contra você. E quando hoje eu vou tirar minha folha criminal, vem nada consta. Um irmão que trabalha no fórum pediu os meus dados e disse que ia olhar como estavam os meus processos. E quando ele veio e trouxe um papel do fórum, não consta nada lá. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus, ele apagou. Muitos não entendem. Nunca fui chamado para assinar. Nunca fui incomodado por fórum aqui em Fortaleza. Porque quando o homem entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, Jesus muda a sua vida. Jesus muda a sua história. Mas só que existia algo que ainda me incomodava e me deixava com medo. A dívida de 15 mil reais, as ligações ameaçadoras, o medo, porque eu conhecia muito bem quem me ameaçava. Mas eu entendia e acreditava que maior é o Deus que habita em mim do que aquele que estava nele. E todas as madrugadas eu orava por ele. E a minha oração era para que ele tivesse um encontro com Deus, assim como eu tive um encontro com Deus. E um dia, uma madrugada, o meu telefone toca. E era ele. E ele disse: irmão, você conhece o crime, as leis do crime, porque você foi preso. E eu disse: sim, irmão, conheço, pode falar. E a mensagem que ele me disse foi: enquanto tu estiver servindo ao Senhor, tu é intocável. E quando ele desliga o telefone, os dois pistoleiros que trabalhavam para ele me ligam rapidamente e dizem: irmão, pode servir ao teu Deus. Eu sempre soube que tu ia ser crente. Ninguém é doido de mexer com crente, não. Não vai acontecer nada nem contigo e nem com a tua família. Pode servir o teu Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando os nossos caminhos são agradáveis ao Senhor, até os nossos inimigos Ele faz com que tenha paz conosco. E é por isso que eu venho aqui te falar deste Deus. Porque ainda que o mundo tivesse me mostrado todos os prazeres, ainda que o mundo tivesse me dado muito dinheiro, noitadas, hotéis de luxos, muitas mulheres,
Muitas vezes, arrodeado de amigos, eu me sentia só. Porque o que o mundo nos oferece não preenche o vazio da nossa alma, não preenche o vazio do nosso coração. Eu era um homem de alma carente. Eu era um homem de capa, que por fora eu se mostrava ser um homem forte, um homem feliz, mas na verdade todas as madrugadas eu sentia um vazio no meu coração que só pôde ser preenchido quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Jesus de Nazaré. E hoje eu posso declarar que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida a Jesus. Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus e comecei a caminhar nos seus caminhos, a minha esposa também se entregou a Jesus. Porque ela vivia atormentada no vício da droga. Todas as drogas que você possa imaginar, ela usou. E uma vez, quando nós vivíamos no mundo, em meio a toda sorte de pecado, eu perguntei a ela por que ela usava tanta droga. E ela apenas olhou para mim e disse: porque tu vende. E eu não estava percebendo que eu estava destruindo a minha própria esposa. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque há mais de 6 anos ela foi liberta do vício da droga. Nunca precisou de uma casa de recuperação. Nunca precisou de um psicólogo, de um psiquiatra, de tomar remédios controlados. Sabe por quê? Porque ela teve um encontro com Jesus de Nazaré. E hoje nós podemos declarar em alta voz, nós podemos gritar em alta voz, eu posso gritar em alta voz que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Temos 3 lindas filhas. Somos gratos a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas, pelo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo que Ele há de fazer em nossas vidas, porque nós cremos que Deus tem mais a fazer em nossas vidas. E nós glorificamos a Deus, exaltamos o eterno Deus, o Deus digno de honra, o Deus digno de glória, por esta vitória de nós estarmos hoje de pé, glorificando ao nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela minha esposa, eu glorifico a Deus pela minha família, e eu glorifico a Deus em poder declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém.